Olá pessoal, dando continuidade aí às nossas palestras virtuais, hoje vamos conversar um pouquinho sobre as linhas de tendência. Esse tema aí do ponto de vista de análise técnica, apesar de para algumas pessoas poder ser um pouco cansativo, para quem já tem um pouco mais de experiência no mercado, para quem está iniciando é fundamental saber o que significa e também aprender a identificá-las, né? As linhas de tendência, segundo Charles Dow, que foi o precursor da teoria da análise técnica, significa a forma, o modo como os preços se movimentam dentro do mercado, né? Basicamente, existem três tendências: a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária, né? Mas o que significa as tendências, né? O preço ele não se move em linha reta, ele vai ter algumas aí alterações no sentido de sua movimentação. Vai ter momentos onde ele vai ter uma movimentação um pouco mais alta, um pouco mais baixa e assim sucessivamente, formando os topos e fundos do mercado que nós vamos ver aí em seguida numa imagem, né? Através desse cenário que é formado graficamente, desse sinal gráfico, nós vamos então ter as tendências sendo estabelecidas. A tendência primária significa que os preços estão aí trabalhando dentro de um padrão de movimentação por um bom período de tempo, normalmente entre 6 meses até alguns anos. Para a gente identificar essa tendência, nós vamos no gráfico mensal. A tendência ela pode ser de alta, pode ser de baixa ou pode ser uma tendência indefinida, né? Então são os modos onde essas tendências, seja primária, secundária ou terciária, podem vir a se desenhar, né? Não existe uma correlação direta entre ser uma tendência de alta com uma tendência primária, uma tendência de baixa com uma secundária, ou uma indefinida numa primária, por exemplo. Não é isso. O que interessa é que nós temos as tendências primária, secundária e terciária, elas têm a ver com o tempo de duração desse padrão de movimentação dos preços. A tendência primária, então, como eu acabei de dizer, é a mais longa, se ela é representada no gráfico entre 6 meses a alguns anos, e utilizamos então para isso o gráfico mensal. Essa tendência primária, então, só para comentar, ela pode ser de alta, de baixa ou indefinida. Tendência de alta é aquela onde o mercado vai subindo, com topos e fundos ascendentes. A tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e a congestão, que significariam topos e fundos no mesmo nível, ok? Então, a tendência primária pode ser qualquer uma dessas três, assim como no caso de uma secundária também. Entretanto, quando a gente fala em secundária, ela é mais rápida do que a tendência primária. Normalmente ela ocorre entre 2 semanas ou até alguns meses, e a gente utiliza o gráfico semanal para fazer a avaliação dessa tendência secundária. E a tendência terciária, que é a mais próxima do mercado, e ela se constitui aí através de alguns dias ou semanas, e utilizamos o gráfico diário. Mas por que a gente está falando em relação a essas tendências, né? Porque, de acordo com o período operacional que nós vamos escolher trabalhar, seja um swing trade, que vai trabalhar aí com gráficos diários, seja um position trade, que vai trabalhar com gráficos semanais, ou um investidor com prazo maior, que normalmente utiliza um gráfico mensal, por exemplo, nós vamos ter que identificar essa tendência de acordo com o gráfico do período operacional que nós estamos escolhendo para fazer alguma entrada. Então, aqui nesse gráfico, nós vemos em azul a linha de tendência primária, aquela linha de tendência mais longa, que dura já aí alguns anos. A linha de tendência secundária é essa vermelha, que ela é constituída aí por algumas semanas, certo? E a linha de tendência terciária é esta cor-de-rosa, onde nós vemos várias movimentações aqui mais curtas. Então, esse gráfico ele representa as 3 linhas de tendência primária, secundária e terciária.
Nós podemos ver aqui, por exemplo, nesse gráfico, onde nós temos aqui uma primária de alta, nós temos aqui uma terciária de baixa, certo? Nós temos aqui uma terciária de alta e assim sucessivamente. Nós mostramos que dentro de um gráfico nós podemos identificar as três tendências. Basta ver com o olho de acordo com o período que a gente vai querer operar, como eu já falei antes, né? Nós temos aqui uma secundária de baixa em vermelho, nós temos a primária em azul e nós temos em rosa aqui várias primárias, secundárias e terciárias. Desculpa, várias na tendência terciária que está em rosa, nós temos vários movimentos, seja de congestão, seja de baixa, seja de alta, mas é para mostrar como os movimentos na terciária eles são muito mais próximos, são mais curtos e mais rápidos. Já numa secundária, que seria um gráfico semanal, nós já temos uma movimentação um pouco mais lenta, certo? Com alguns movimentos de alta, de baixa ou de congestão. E na primária, nós vemos então movimentos mais lentos ainda. O que é importante? Fundamental a gente desmistificar a ideia que para mim trabalhar com uma ação eu tenho que ter as três tendências na mesma direção. Por exemplo, tanto a tendência primária quanto a secundária e a terciária tem que estar todas numa movimentação de alta, numa tendência de alta para, por exemplo, fazer uma operação de swing trade. Isso não é verdade. Para uma operação de swing trade eu vou acompanhar qual tendência? A terciária, que é a mais rápida, que é composta aí por movimentos de alguns dias, né? É uma tendência mais curta e bem próxima ao mercado. Então, o que me interessa é avaliar os possíveis setups, quais as estratégias que eu vou utilizar, mas sempre através de uma avaliação gráfica do gráfico diário. Então, eu não preciso ter as três tendências na mesma direção para operá-la. É muito mais confortável quando temos as três tendências na mesma direção? Óbvio que sim, né? Mas a gente não pode limitar porque são poucos os momentos onde as três linhas podem estar na mesma direção, né? Definir a tendência do período operacional. Eu vou entrar dentro de uma secundária, por exemplo, que seria o semanal, e eu vou trabalhar só quando tiver uma tendência de alta, só uma tendência de baixa. O que eu vou estabelecer em relação a isso? E é importante, de qualquer forma, a gente avaliar a inter-relação que tem entre as tendências para a gente ter bem claro que tendência que cada movimento, seja o primário, secundário e terciário, que movimento está fazendo, se é de alta, de baixa ou de congestão. É interessante a gente fazer essa análise, porque se eu tiver fazendo uma avaliação do gráfico diário como swing trade, mas tiver um pouco em dúvida da força daquele papel, eu posso fazer uma avaliação do semanal para ter uma ideia o quanto esse papel pode apresentar uma movimentação mais forte. Se eu tiver uma movimentação semelhante de alta, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário, eu vou poder ficar um pouco mais tranquilo e posso até ajustar o meu manejo de risco em relação a ter essa conformidade ou não. Ok? Então, isso é uma ferramenta a mais de análise que a gente pode ter, mas de qualquer forma, para utilizar uma estratégia, a gente olha o gráfico de acordo com o período operacional. Semanal, vou olhar para operações de position, swing trade eu vou olhar o gráfico diário e para operações aí como investidor eu posso utilizar um gráfico de tempo maior, o gráfico mensal, ok? Então era isso, pessoal, fico à disposição através do e-mail drivefeijó@gmail.com. Qualquer dúvida, eu estou aí para a gente poder conversar e discutir sobre o assunto. Muito obrigada!